Olá, eu sou o Lúcio Maia, sou ortodontista clínico e professor de ortodontia e trabalho com mini-implantes há mais de 10 anos. Gostaria de agradecer sua confiança, seu comprometimento por estar aqui com a gente e tenho certeza que ao final dessa semana você vai se sentir muito mais seguro e muito mais confiante para utilizar e instalar os mini-implantes interradiculares e os extra-alveolares. Fica comigo durante essa semana que eu vou te mostrar como utilizar e instalar os mini-implantes de uma maneira segura, descomplicada e eficiente, de maneira a transformar os casos complexos em casos mais simples, sem a necessidade da cooperação dos pacientes, realizar seus tratamentos ortodônticos em um tempo muito mais rápido e, consequentemente, obter melhores resultados profissionais e financeiros. E mais, você vai fazer isso com risco zero de atingir uma raiz e com risco zero de fraturar um mini-implante, aplicando a biomecânica correta, que é o mais importante. Não basta você instalar os mini-implantes, você precisa utilizá-los da maneira correta. Assim como fez o Newton, nosso aluno da primeira turma do Descomplicando os Mini-implantes. Dá uma olhada aí. Dado o curso Descomplicando os Mini-implantes e participando das mentorias junto com o professor Lúcio Maia, instalei 2 mini-implantes em buccal shelf de um paciente classe 3. O do lado direito, primeiro, demorei um pouco, mas o do lado esquerdo, já pegando um pouquinho mais de mão, em minutos já estava instalado. O curso Descomplicando os Mini-implantes, além de ensinar você a instalar os mini-implantes, te dá segurança para resolver casos ortodônticos complexos, mudando completamente a minha rotina clínica. E são histórias como essa que me motivam a estar aqui hoje falando para vocês. E mais, antes de iniciar, a gente está aqui no comecinho, eu queria já te deixar um alerta. Não espere que durante essa semana você vai encontrar nenhuma promessa mirabolante ou nenhum tratamento dos sonhos. Não é assim que acontece. Tudo que eu vou falar aqui para vocês vai exigir sua dedicação, seu comprometimento e tudo está baseado e ancorado na ciência e na prática clínica. E tenho certeza de que aplicando a biomecânica correta, tratando de uma maneira muito mais rápida e mais simples os casos complexos, certamente você vai ter cada vez mais sucesso, tanto profissional quanto financeiro, no seu consultório. Bom, vou falar um pouquinho agora da minha história com os mini-implantes. Eu instalei meu primeiro mini-implante lá no ano de 2010. Tive excelentes professores, pioneiros nos mini-implantes aqui no Brasil. No início, meus mini-implantes foram bem sucedidos, entretanto, logo eu comecei a ter algumas dificuldades. Acabei perdendo alguns mini-implantes, tive dificuldade de instalar em alguns sítios, como por exemplo no palato, e confesso que chegou um momento que eu acreditava que os mini-implantes não eram para mim. Meus mini-implantes simplesmente não ficavam, eles caíam com uma frequência grande. E eu confesso que acabei deixando um pouquinho de lado e me desestimulando a trabalhar com os mini-implantes. Entretanto, minha rotina clínica praticamente me obrigou a rever meus conceitos e incorporar os mini-implantes de maneira definitiva na minha vida. Eu não sei como é no seu consultório, mas no meu consultório são muitos os casos de retratamentos de outros colegas que aparecem, são muitos casos complexos que aparecem para serem tratados. E aqui eu incluo casos que necessitam, por exemplo, de intrusão de molar, casos de pacientes mutilados, casos de pacientes que precisam de distalização de molar inferior, de verticalização de molar ou até mesmo correção do plano oclusal. São casos que dificilmente nós conseguiríamos tratar de uma maneira eficiente utilizando a ortodontia convencional. Com os mini-implantes, nós conseguimos tratar esses casos complexos de uma maneira muito mais simples, muito mais eficiente, com uma biomecânica muito mais tranquila, muito mais assertiva, em um tempo reduzido, sem necessitar da cooperação do paciente. Como trabalho com mini-implantes há mais de 10 anos em minha rotina clínica e ministro
cursos pelo Brasil sobre o assunto para profissionais de diferentes áreas, como ortodontistas, cirurgiões, implantodontistas. Eu entendo todas as suas dúvidas, dificuldades e anseios e vou abordá-los nessa semana Descomplicando os Mini Implantes. E desde já me coloco também à sua disposição para responder qualquer dúvida que porventura você tenha. É só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer questão de ler uma por uma e responder a todas elas. Os mini implantes foram a última grande novidade da ortodontia e trouxeram benefícios para o nosso dia a dia clínico. Com o auxílio da ancoragem esquelética, movimentos complexos começaram a ser realizados de uma maneira muito mais simples e previsível. O interesse nesse assunto e os benefícios são tão grandes que não é à toa que um estudo recente publicado no American Journal mostrou que entre os anos de 2007 e 2017, ancoragem esquelética foi o assunto mais pesquisado na ortodontia. Um dos grandes benefícios da utilização dos mini implantes é não precisar da cooperação do paciente. Dê uma olhada nesse caso aqui que vai aparecer na tela de vocês. Nesse caso, vocês podem observar que é um movimento que dificilmente seria conseguido com ortodontia convencional. Nós temos um caso aí que nós desejamos fazer a distalização do molar. Distalização de molar inferior é uma situação clínica que é extremamente difícil de se conseguir utilizando uma mecânica ortodôntica convencional. Observem que eu estou utilizando, nesse caso, um slide jig, que é esse dispositivo aí adaptado ao mini implante como ancoragem. Então, o mini implante está aplicando a força necessária para distalizar o molar do paciente. Se nós estivéssemos utilizando uma mecânica ortodôntica convencional, por exemplo, dificilmente nós conseguiríamos um movimento de grande magnitude. Nós precisaríamos da cooperação do paciente com o uso de elásticos intermaxilares, por exemplo, e dificilmente nós conseguiríamos um resultado tão benéfico, isso sem contar nos efeitos colaterais. Quando nós temos uma ancoragem apoiada em mini implante, o efeito colateral, a força de reação é praticamente inerte. Então nós temos apenas aquela força de ação determinada naquele específico local. Aproveitando, eu queria deixar até uma dica clínica em relação à extensão do slide jig. Sempre que vocês fizerem o slide jig, tentem deixar essa porção vertical o mais curta possível. Quando essa porção vertical ela fica um pouco mais comprida, você corre o risco de ulcerar, de machucar a mucosa do paciente e acabar criando ali uma hiperplasia, gerando desconforto. Então, pega esse slide jig aí, faz bem curtinha a posição vertical, para que ele fique com essa haste horizontal mais ou menos ali próximo à cervical do dente e com isso não traga desconforto ao paciente. Se houver necessidade, se você quiser evitar, por exemplo, o componente intrusivo ali na região anterior, você pode deixar esse gancho mesial um pouco mais comprido, na altura do mini implante, e não fazer o slide jig da altura do mini implante. Outro ponto importante que eu queria abordar com você é em relação à biomecânica. Você vai perceber que instalar o mini implante seguindo o protocolo correto que eu vou te passar é até simples, é a parte mais fácil. A biomecânica que nós aplicamos, ela deve ser muito eficiente e assertiva, utilizando de maneira plena os benefícios que esse dispositivo pode nos trazer. Dê uma olhada aí nessa imagem que está aparecendo na sua tela. Nessa imagem nós temos um molar e ao molar está adaptado um Power Arm de encaixe. Observem que com esse dispositivo, que nesse caso está sendo utilizado para mesializar esse molar, então nós temos esse Power Arm de encaixe adaptado ao bracket do molar e nós temos um elástico do Power Arm ao mini implante para auxiliar nesse movimento mesial do dente.
Observem que com esse dispositivo nós conseguimos trazer a linha de ação de força mais para próximo do centro de resistência do dente. Então nós conseguimos fazer uma movimentação muito mais eficiente. Mesializar molar da maneira convencional invariavelmente vai provocar uma tendência de inclinação mesial da coroa. É um movimento extremamente trabalhoso de se obter. E com a utilização do mini implante associado a essa biomecânica correta, a esse power arm de encaixe, nós conseguimos controlar essa movimentação do dente, trazendo essa linha de ação da força próximo ao centro de resistência. Então, com esse power arm, nós podemos deixar a linha de ação da força passando no centro de resistência, mais abaixo do centro de resistência, e nós conseguimos controlar essa movimentação de uma maneira mais tranquila. Sempre que nós utilizamos a mecânica ortodôntica convencional, por exemplo, aplicando um elástico diretamente ao braque, invariavelmente a linha de ação da força vai estar passando acima do centro de resistência e esse dente vai ter uma tendência de inclinação mesial. Recentemente, o Dr. Chris Cheng trouxe para a ortodontia os mini implantes extra-alveolares, que são instalados ali ou na região de crista infrazigomática ou na região de buccal shelf. Esses dispositivos, eles trazem inúmeros benefícios para a nossa rotina clínica da ortodontia, abrindo diversas possibilidades para a nossa prática ortodôntica. Observe esse caso clínico que eu quero apresentar para você. Nessa imagem, nós observamos um paciente com a maloclusão de classe 2 bilateral e nele nós optamos por utilizar mini implantes extraalveolares instalados na região de crista infrazigomática e distalizar o arco superior por completo. E observem que com a utilização dos mini implantes extraalveolares, nós conseguimos a resolução do problema em um intervalo de tempo muito mais curto. Nesse caso que vocês estão observando, o tempo para atingir esse resultado foi de 4 meses, o que eu considero um bom tempo de tratamento quando comparado, sobretudo, com uma mecânica ortodôntica convencional. E por não utilizar esse dispositivo que é tão simples para ser instalado e que nos permite inúmeras possibilidades biomecânicas e tantos benefícios clínicos, eu vejo colegas se enrolando e com dificuldade de finalizar os casos e obter resultados satisfatórios, porque ficam muito dependentes da colaboração do paciente e nós sabemos que o paciente, no final das contas, ele quer um tratamento rápido, eficiente, no menor tempo possível. E se ele não precisar fazer nada para te ajudar, melhor ainda. E eu entendo que talvez você não seja tão habituado à prática cirúrgica. A maioria dos ortodontistas não é. Muitas vezes nós, quando começamos a trabalhar com ortodontia, pegamos a carpule, deixamos de lado, colocamos na gaveta ou doamos para algum colega. Eu sei disso. E é justamente por isso que no próximo vídeo eu vou te falar como instalar os mini implantes de uma maneira muito segura, com risco zero de atingir uma raiz, sem risco nenhum de fraturar o parafuso. Enfim, você, mesmo não sendo cirurgião, mesmo não sendo habituado a fazer cirurgias, eu te garanto que se em algum momento da sua vida, da sua rotina clínica, você foi capaz de extrair um incisivo inferior com doença periodontal, você também vai ser capaz de instalar o mini implante. E antes de você ir embora, eu gostaria de te fazer um pedido. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse nosso encontro de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar escrito aí embaixo que eu vou fazer questão de ler e responder todas elas. E conte para mim também qual é o seu maior desafio em relação aos tratamentos ortodônticos. E eu gostaria também de te fazer alguns convites. Nós temos uma comunidade no Facebook e se você ainda não faz parte, é só clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo e se inscrever. Queria te convidar também a fazer parte do nosso canal do Telegram,
Lá eu posto conteúdos diários, sempre com alguma dica, alguma orientação ou algo interessante relacionado à nossa ortodontia. Nos siga também no nosso perfil do Instagram e no nosso canal do YouTube. Sempre vai ter algum assunto e algum material interessante para você. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado da nossa primeira aula da semana Descomplicando os Mini-Implantes. Na quarta-feira te aguardo novamente para a nossa segunda aula. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.